Saúde, Selva. Aquele código, segunda-feira hoje, estamos falando sobre fazer virar. Tema bem complexo, bem amplo. E ontem eu tinha deixado aqui uma sugestão para as pessoas tentarem colocar primeiro exatamente o que significa fazer virar para elas, para a gente ter pelo menos esse parâmetro de que no decorrer a gente fosse realmente entendendo que algumas atitudes realmente levariam para o, entre aspas, fazer virar que você está imaginando. E dentro desse processo, às vezes isso não é bem mensurado durante o processo, porque provavelmente, cara, você vai fazer virar todos os dias. O que mais vai importar para o fazer virar é o que você está fazendo agora, tá ligado? E é difícil às vezes mostrar para outras pessoas que não estão entendendo dos processos que o que você está fazendo é o fazer virar e isso demora. Agora, se você também não sabe o que é o virar, e se é que existe esse virar também, porque aí a gente pode ir mais para frente ainda nesse assunto, porque provavelmente alguém que você acredita que tenha virado já está procurando outras viradas, tá ligado? Já está procurando outros objetivos dentro daquele percurso, porque muitas vezes você não necessariamente consegue imaginar de primeira ali no começo dos seus objetivos, igual eu falei ontem, tipo, se você começar a determinar agora os objetivos, talvez você não vá saber o que você quer chegar exatamente, e quando você chegar nesse que você imaginou mais ou menos, você fala, pô, exatamente não era aqui, ou então poderia ter feito dessa forma, então, pô, ainda tem mais isso para alcançar. Quando você define o que você quer, tenta definir essa lista de coisas que você tem que fazer antes para aquilo chegar. Isso parece muito óbvio, mas muitas pessoas pensam, pô, eu tenho essa lista na cabeça. Sendo que a lista na cabeça, ela se perde, ou então você tem que ficar pensando nela toda hora. Quando você realmente faz essa lista do que você tem que fazer, pelo menos para aquela primeira parte do virar, vamos dizer que você tem que... Você queira fazer uma música que tem um videoclipe. Pô, mas por que fazer um videoclipe? Porque dentro das estatísticas eu vejo que se você tem um videoclipe é capaz de você fazer sua música aí às vezes 5, 10 vezes mais do que uma música sem o videoclipe. Existem exceções? Existem exceções. Você quer entrar nas exceções? Aí esse já é outro assunto. Todo mundo pode ser exceção, mas ao mesmo tempo a maioria não pode. Então é difícil entrar nas exceções, como é difícil fazer virar. Será que fazer virar é uma exceção? Então você tem que estar ali dentro do seu formato, tentando ser uma exceção de algumas coisas. Isso também é uma coisa a se pensar. Não é fácil. Você já percebeu como que as pessoas que viraram têm esse ao redor? Como é o ao redor das pessoas que viram? Você já viu, de repente, as pessoas que viraram durante um tempo e agora não estão mais naquele lugar que você acha interessante, que de repente para algumas pessoas pô, a pessoa já não está mais tão em evidência. Se você tem umas pessoas que escolhem esse caminho, tem outras pessoas que gostariam de continuar em evidência, mas que de repente não tiveram o suporte para continuar. E qual é esse suporte? Qual suporte teve no começo que não teve depois? Isso é importante também pensar, porque talvez aquele suporte seja necessário para virar e outro suporte seja necessário para se manter virado, podemos dizer assim, ou se manter nessa evidência de o sucesso, depende do que você classifica. Eu não quero entrar muito nessas palavras, que cada um tem uma concepção sobre o que é essa palavra, tá ligado? De virar, ou sucesso, ou evidência, etc. O que faz você viver daquilo da forma que você acha interessante. Eu acho que isso é o sucesso. E virar pode ser isso também, mas para algumas outras pessoas talvez se refira a estar em evidência e estar, de repente, entre os mais falados naquele ramo, etc. Então, o que faz você ser aquilo? O que faz você se manter aquilo? Tenta pegar exemplos. Quando você fez agora, pegou as metas SMART que a gente falou ontem e colocou para você mesmo. Agora tenta, talvez, pegar alguns exemplos de ou artistas ou no ramo que você estiver atuando
esse exemplo de pessoas que têm esse virar conquistado na sua concepção e tenta colocar eles dentro desse seu projeto, como se você pensasse e falasse assim, pô, eu já estudei um pouco a carreira dessas pessoas, eu acredito que isso, isso e isso foi feito. O que de repente se assemelha ao que você está traçando? Pegue exemplos, não comparações. E aí isso é confuso de pensar, porque cada vez vai ser diferente. A época é diferente, a pessoa é diferente, o lugar é diferente, a música é diferente, ou então o que você faz, sei lá, se você faz concerto de ar-condicionado, não interessa. Cada coisa tem uma coisa específica para o momento e para a pessoa que é, para o lugar que atua, para quem conhece, para quem já teve acesso, etc. Todo mundo tem suas peculiaridades que vão fazer muita diferença na hora do fazer virar. Sendo que é importante você saber, às vezes, quais são essas diferenças e tentar, às vezes, procurar. Tem muitas pistas que são deixadas no meio do caminho, né, mano? Às vezes você vê uma entrevista com essa pessoa fala uma coisa específica, você fala assim, pode crer, mano, isso aqui talvez tenha sido essencial. De repente vê as entrevistas de 3 anos para trás, as entrevistas de agora, o que mudou? Aonde está mais forte, agora ou antes? O que de repente pode ter deixado ali e falar, pô, isso aqui que a pessoa fazia é um diferencial que não está sendo feito agora, assim, etc. Então é um momento de estudo com as bases que você definiu, você pegar agora os estudos que já aconteceram para você pensar, tipo assim, legal, mano, agora com o que eu imagino isso aqui acontece e com o que eu vejo acontecer, isso aqui acontece. E tenta procurar mais fontes sobre isso, das perguntas que vão sair para você dentro dessa análise que você fizer, tá ligado? Imagina só que você fez a sua meta ali, dentro da Meta Smart, você pegou esses outros exemplos que você fez e você definiu como se fossem as metas das outras pessoas só para fazer uma análise ali entre as suas e das outras pessoas, e você gerou provavelmente novas questões, tá ligado? Essas novas questões, começa a colocar no papel também. Vamos fazer o seguinte, deixa lá no nosso grupo VIP, deixa essas questões que eu vou respondendo. E a gente vai trocando em cima dessas questões novas que vão surgindo em cima dessa análise que você fez para conseguir o seu, como se fosse o seu perfil do que seria virar. Para a gente continuar essa conversa. Se você não faz parte do grupo VIP, ou faça parte, ou então deixa aqui também essas questões aqui, ou no Instagram, ou no YouTube. Vamos continuar essa ideia, que essa ideia é bem interessante. Vamos nos falando. Valeu, família. Talvez amanhã eu desista, mas hoje não. O código de hoje é esse. Um só.